Meu nome é Marco Antônio, eu devo me apresentar aos senhores devido a essa nova empreitada da editora Permanência, onde que me foi pedido e é uma honra poder estar aqui e apresentar essas obras que a meu ver são de grande importância para a formação católica, para a formação dos alunos, para a formação das famílias católicas. Eu sou professor de História, dou aula de História no Brasil, no Fundamental 2, ensino médio do Colégio São Bernardo há 9 anos. Eu também já exerço a função de catequista há 26 anos e já há 20 anos que eu sou professor de catecismo aqui também na Permanência. E foi me pedido que eu apresentasse aos senhores, a partir de agora, essas joias da produção literária que a Permanência costuma desenvolver. E em alguns momentos eu vou voltar aos senhores novamente para apresentar e dizer a importância dessas obras para a formação católica, principalmente nos tempos atuais. Eu trago aqui para os senhores o livro Uma Família de Bandido, um título interessante que traz um momento da história da humanidade triste, porém desconhecido da maioria dos católicos. Essa obra literária, escrita por Marie de Saint-Hermine, vai trazer a história de uma família francesa que viveu no meio do turbilhão da Revolução Francesa, o chamado período do terror, né? Esse período do terror que foi de 1792 a 1794, trazendo a verdadeira cara da Revolução Francesa. A história se passa no ano do meio desse furacão, 1793, onde uma família francesa do interior começa a sofrer as consequências dessa funesta revolução que estoura na França. Nós sabemos que a Revolução Francesa, ela traz primeiramente uma característica de ser uma revolução fraterna, igualitária, da liberdade do homem, e na verdade mostrou a sua verdadeira cara nos períodos citados aqui e descritos por esse livro, né? A vida desses camponeses que tentavam guardar a fé católica, perseguida por essa revolução anticlerical, essa revolução anticatólica que caracterizou a Revolução Francesa. Nós sabemos que essa revolução ela continuou em outros tempos de formas diferentes, mas durante esses anos ela foi sanguinária, ela foi assassina, ela foi covarde e foi capaz de derrubar o sangue daqueles que lutaram pela fé. E lutaram pelo rei também, porque afinal de contas lutar pelo rei da França era lutar pela fé católica num período tão conturbado da nossa história. A escritora dessa obra vivenciou esses fatos. É uma história real. E isso torna o livro ainda mais importante, isso torna o livro ainda mais interessante para todos, porque nós vamos conseguir observar o que foi o sofrimento dessa família diante desses dias tão tristes da história francesa. E o que é interessante, essa família, apesar de tudo isso, jamais perdeu a fé, jamais perdeu a virtude que ainda existia entre os franceses, principalmente no interior. Nós sabemos que a capital francesa já estava recheada com as ideias revolucionárias. Até mesmo o rei, apesar das suas virtudes, era um homem já problemático. Mas as famílias francesas, principalmente dessa região da Vendéia, vão demonstrar um exemplo de fé, abnegação, virtudes e martírio diante de uma situação tão triste. A aventura que esses homens e mulheres vão viver naqueles momentos tristes torna esse livro uma obra interessantíssima, importantíssima para nós sabermos qual é a verdadeira cara da revolução. Nós sabemos que o mundo apresentou uma série de revoluções, mas a Revolução Francesa talvez tenha sido a mais sanguinária, tenha sido a mais triste, a mais covarde das revoluções. O comunismo não tinha surgido ainda,
mas a Revolução Francesa já trazia o seu rosto do que seria depois as outras revoluções, e inclusive a comunista surgiria nessa esteira terrível da matança, do ódio contra a igreja, do ódio contra os católicos. E o que fez os católicos terem firmeza e fé, que essa obra traz? Vivendo a virtude da família, a virtude da caridade dentro da célula principal da sociedade, que é justamente um dos objetos que a Revolução Francesa tentará destruir. Além da igreja, além da monarquia, ela tentará destruir também a família católica. E essa família de bandidos, né, trará para nós um exemplo de como lidar com situações tão difíceis, movidos pela graça de Deus. Eu espero que todos leiam essa obra, conheçam bem a profundidade e a importância desse assunto para a vida e a formação das famílias católicas. Nós não somos hoje em dia perseguidos a ponto de derramarmos o nosso sangue, mas no momento em que as ideias católicas são abolidas, são proibidas, as famílias são pressionadas a aderir a um novo mundo pagão, lembrar do heroísmo desses homens e mulheres é muito importante para a nossa formação.